deixar claro. Vamos buscar, porque as semifinais uma nesse sábado. E a outra uma no domingo. Domingo. O problema é que tem um jogo de campeonato brasileiro no meio, né? Deixaria. 25, não tem? Eu deixaria. É o Grêmio, em Porto Alegre. Eu deixaria o Lucas Gonçalves e tentaria buscar com tranquilidade para ter acerto, Thiago. O Atlético não tem margem para erro nesse momento. Deixa o Lucas Gonçalves trabalhando e busque a melhor opção. E se tiver Qual é a melhor opção? Se tiver que investir, invista. Ele já falou hoje que o Arthur Jorge... Eu falei, eu dei minha opinião. Eu acho que a melhor opção é o Arthur Jorge e o Bruno Lage. Se é português que quer, Arthur Jorge e Bruno Lage. Eu não gosto do Bruno Lage, não. Mas você não gosta por causa do recorte do Botafogo. Só isso. Então, Thiago, é isso que às vezes soa como incoerência. E eu entendo que o nosso debate, ele pode ser incoerente em algum momento. Quem tem que ser o treinador para você, então? Então, eu gosto do nome do Pedro Martins, cara. E assim, eu não vi os times dele jogar. Eu recebi informações, jornalistas portugueses, falando sobre o Pedro Martins durante o período em que eu estava cobrindo o São Paulo. Isso tem 5 anos, quase, 6 anos já. E aí, eu gostei do que eu escutei. Porque pelo que eles me passaram, o Pedro Martins é um cara que tem muita capacidade, muito talento. E é um cara que todo time que ele começa a trabalhar, ele fica com um período longevo. Então, eu iria nele. E acho que foge um pouco dessa obviedade que a gente tem corrido atrás. O Rafael Miranda foi treinado por ele e hoje deu uma entrevista. Eu achei muito interessante o Rafael dizendo que ele não é um técnico como os demais portugueses, aquele cara tático, voltado para o tático. Ele é muito mais aquele cara do administrar ambiente. Ele é um cara que tem um perfil muito mais parecido com o brasileiro do que com os portugueses. Ele falou, se você pegar o perfil do Pedro Martins, de acordo com os outros treinadores portugueses, aquele cara que é mais fechadão, voltado ali pro sistema, não. Ele é um cara que dialoga com os treinadores, com os jogadores, tenta montar o time de acordo com o que ele tem melhor. Ele não é um perfil estudioso, não é um perfil aproximado com a tecnologia, com... Não sei se esse é o fato. O que eu entendi foi o seguinte, tem treinadores como o Abel que chega aqui com a sua concepção. Minha concepção é essa. Só uma coisa, eu acho difícil ele não ser esse perfil. Não, é só para responder uma pergunta que o Arthur fez. Eu acho difícil ele não ser esse perfil pelo período que ele passa em cada clube. E pela forma como o futebol se desenvolveu nos últimos anos. Sim. Ele ficou 4 anos no Olympiacos. Mas não foi isso que ele falou. Eu estou tentando explicar, se o rapaz ali deixar. Ele está há 4 anos no Algarave. Obrigado pela sua participação, irmão. Pois não, galera. O que ele quis dizer é, aquele treinador como o Abel chega e tem uma concepção, o São Paulo chegou aqui e teve a concepção de falar, vou montar o time taticamente assim, pronto. Não, conversa com os jogadores, entende o que tá, o que não tá bom. Ele demonstrou que ele é um cara muito aberto ao diálogo. Ele teve uma passagem pelo Olympiacos lá que mostra isso que o Thiago falou. Né? O cara não ganha 3 campeonatos, né, de uma hora para outra se ele não tiver um trabalho, um estudo, né, uma evolução, né, para depois sair. Então, cara, mas é um perfil diferente. Agora, a ideia que eu quero perguntar para você é o seguinte, mas qual é o perfil do treinador que o Atlético quer? Então, pelo que o Atlético tem passado, quer ir na bola da escola portuguesa, do cara que está alinhado às tecnologias. Quando eu falo alinhado às tecnologias, é estar próximo aos departamentos de scout, departamentos de tecnologia, de informação dos clubes, que muitos portugueses têm esse tipo de trabalho. De novo, lá vai eu de novo falar do Leonardo Jardim, e o Atlético não está atrás do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim não vai vir para o Atlético. Enfim, eu só estou falando um cara que trabalha além das 4 linhas. Eu acho que o Atlético está buscando esse tipo de personagem. Se vai conseguir, aí eu já não sei. Mas a informação que você trouxe ontem, que o Thiago trouxe, que o Atlético tem na sua lista 3 treinadores portugueses e 1 treinador argentino. Eu vou ficar muito, mas muito assustado, ou não, se o Atlético aparecer com uma 5ª opção e entregar ao torcedor um brasileiro. Aí é para se revoltar. Eu acho que isso não vai acontecer, não. E outra coisa. Você crava? Cara, eu não cravo nada. Um dia o Alexandre Matos cravou que o Dudu era do Cruzeiro e acabou não sendo, depois que veio, né? Porque no futebol, eu que não vou cravar. Calil cravou o anel. Calil cravou o anel com o Corinthians do Didier Drogba. Eu que não vou cravar. Agora, eu acho que o treinador do Atlético vai ser um português, não tem nenhuma informação. Aliás, parabéns ao Atlético que está trabalhando no sigilo e nós que lute, né? E nós não estamos conseguindo nada. Ou seja, se o time está trabalhando bem, então o staff do Atlético lá para buscar o treinador, né? Porque eu até agora não tenho nenhuma informação. E olha que falta de tentativa não é. E a gente se passa, inclusive, por chato.
Porque a gente fica mandando mensagem, eu liguei pro rapaz aqui agora, ao vivo, não atendeu, e o Galante matou bem, tá respondendo nem o WhatsApp, meu filho, vai te atender? Claro que não, mas a gente tenta, né? E a gente passa, de fato, a ser uma figura chata de ficar perguntando. Você vai aqui, vai acolá, então tem até uma fonte que eu vou perguntar aqui agora, que vai falar comigo que tá fora da área, que tá não sei o quê, tá difícil. Mas eu acho que vai ser um português. A escola de treinadores de Portugal tem bons e maus treinadores como qualquer outra escola. Sim. Agora, eu acho que... Eu não diria que o Pedro Martins, e olha que eu não conheço nada dele, tá? Mas eu não acho que é um Renato Gaúcho de Portugal, não. Porque a escola portuguesa de treinadores, basta uma pesquisa rápida aí que vocês vão ver que eu não estou falando groselha. É uma escola de treinadores muito voltados para o aspecto tático, para o uso de muita ciência no esporte. Tecnologia. Né? De muita tecnologia. O scout está presente nos trabalhos dos treinadores. Agora, vai ter treinador que vai chegar aqui, vai fazer um grande trabalho, vai ter treinador que vai fazer um péssimo trabalho. Pois não, meu jovem? Ô, HG, boa tarde. Isso é maravilhoso. Para todos. Ô, HG, eu acho que a principal... magrinho. Você deve estar transarindo demais. A principal característica, para não falar em nomes, eu acho que o Atlético precisa de encontrar no próximo treinador, é um cara que queira realmente tirar proveito daquilo que o clube pode oferecer. Desde o scout até o elenco, um cara que queira trabalhar de acordo com os recursos que o Atlético pode oferecer. Sem ficar fazendo as exigências que estão fora hoje da realidade do Atlético oferecer, sejam em aspecto de reforços ou outros mais. E o Atlético é um clube que tem muitos recursos para trabalhar, né? Eu acho que o principal traço desse técnico é ser um cara que consiga ter soluções táticas para este elenco de atletas que o Atlético tem hoje. O elenco não vai mudar 70%, talvez não mude nem 50% daqui até o final do ano. Então não adianta, as limitações do elenco existem, ninguém está falando que o técnico tem que chegar e fazer com que esse time jogue o melhor futebol do Brasil. Se conseguir, ótimo para o Atlético, para o torcedor e para o trabalho desse técnico. Mas também eu acho que está no momento de... o Sampaoli, a reta final do Sampaoli, eu acho que foi assim, de muita degradação com relação ao elenco de atletas, né? Hoje, eu pelo menos falando por mim aqui, eu fico me perguntando o quanto esse elenco pode render dentro de campo. Eu tenho uma expectativa, quando a gente pega os nomes, aí você tem que tirar novamente, né, o melhor de cada um. O Sampaoli conseguiu, em algum momento, tirar o melhor de alguns jogadores, não de todos. Foi uma balança difícil dele equalizar, mas eu acho que, independente de ser português, argentino, essa é a principal característica. Um cara que dialoga. O Lucas vai ter um papel fundamental, HG, porque o técnico que chegar não vai ter períodos de trabalho como geralmente os técnicos têm depois do Campeonato Mineiro. Então o Lucas, os relatórios, esse papel, o cara precisa de estar assim, muito integrado ao Atlético, ter uma humildade de ouvir profissionais, como o caso do Lucas, que para mim vai ser fundamental para passar em que estágio físico, tático e técnico está cada jogador. E aí sim, a partir dali, ouvir os atletas também, mas é um técnico, HG, que precisa de soluções táticas para o Atlético, que não seja... E aí... Eu sei que muita gente vai me xingar, independente de 3 zagueiros, uma linha de 4 defensores, ele precisa de tornar esse Atlético um time competitivo, que dá para fazer esse elenco ser competitivo. Sim. Dá. Esse elenco não é o que a gente viu do ano passado inteiro com o Cuca e nem dos 34 jogos que foram dirigidos pelo técnico Sampaoli. Falando em novidades, você disse que ia atualizar a informação do Gustavo Costas, HG. O agente de futebol, Anderson Nassala, ofereceu o Gustavo Costas à diretoria do Atlético. Ao lado dele, trabalhando nessa negociação, está o Mancuso, ex-jogador. Passou por Palmeiras, Santa Cruz, Flamengo. E são eles os responsáveis. Teve uma passagem de quantos minutos pelo Atlético? Uns 45? Não me lembro. Ele chegou aqui, vestiu a camisa e foi embora. Era bonitão. Bonito. Mas o Mancuso e o agente Anderson Nassala são os responsáveis nesse momento por negociar com o Gustavo Costas e são os responsáveis por oferecê-lo ao Atlético. Um ponto, o Atlético em momento algum diz que tenha interesse no Gustavo Costas. O Atlético tem uma lista e ele está longe de ser a prioridade nesse momento, mas é um nome que foi oferecido por essa dupla. O Nassala está na ponta trabalhando com o Atlético e o Mancuso é o cara que está na ponta trabalhando com o Gustavo Costas.
tudo isso acontece com a anuência do técnico Gustavo Costas, que hoje está à frente do Racing. Tem 62 anos e é argentino. É porque na lista que eu dei, que era uma informação, eram 3 portugueses e um argentino. Mas ele não é, Não é o argentino citado pela pessoa que O passou a argentino informação. é o do Estudiantes, que está na lista. Pode acreditar. Me falaram ontem que o É o argentino era o Estudiantes. Palermo. É o Estudiantes. Então, me falaram isso também. Só Me que eu não passaram a consegui informação, cravar eu também não 100% cravei. ainda aqui. Que era o Palermo, o argentino. O HG, qual o prazo do seu? Você acha que é o ideal para o Atlético apresentar o Não, novo treinador? ideal. Você está perguntando Ideal- para mim, ele está respondendo para mim, mas não é meu porque advogado. mas- Mas não é meu advogado. mas Não, peraí, que a ele perguntou palavra para mim. ideal- Peraí. O problema é esse. Vai, pergunta de novo. Qual para você, Everton Guimarães, é o prazo ideal para você, Ideal. Isso Everton aqui tá Guimarães? bem demais ultimamente. Por favor, responda Everton Guimarães. Coloquei Everton Guimarães 3 vezes na mesma. Eu acho que não existe um prazo ideal Vocês querem para um você telefone tomar a para decisão. conversar só vocês dois? Peraí, meu irmão, A gente dá não uma pode seguradinha, participar, dá uma ué. seguradinha É que só você já vai vocês dois falar. que participam. Viu? Dá uma seguradinha que você já vai falar. Dá uma seguradinha. E, por favor, não grita que você não está embaixo da cachoeira, né, irmão? Eu não tô gritando. Não, Tem mas nem para não força gritar. pra gritar. Então é o seguinte, não existe tempo ideal. O mais rápido possível, desde que esse mais rápido possível não atropele, já que o clube usa critérios para contratar. Sabonete, hein, é o irmão? seguinte, quando você vai Sabonete, contratar, hein? quanto mais critério, você vai reduzindo, quer dizer que você não vai errar, você vai reduzindo a possibilidade de erro. Né? E aumentando Lá atrás, o tempo. por exemplo, foi só porque a torcida gritou? Não, eu acho que ganhou 1 não, 2 não, 3 não, aí chegou, tem o São Paulo, a torcida quer, chega bem, vamos retomar, trouxe o São Paulo. Então agora eles estão usando critérios para contratar. Mas quais critérios? Eu não faço a menor ideia. É porque Enquanto o Lucas Gonçalves, que está aí, é um cara que os jogadores gostam, o torcedor até que engole bem, eu acho um bom profissional. Tá? Eu acho um bom profissional, tá no DNA e acho que ele já demonstrou que é um cara capacitado. Eu duvido que o Lucas Gonçalves vai inventar, porque ele não inventou contra, por exemplo, o Itabirito, ele não vai inventar contra o Grêmio, né? Não vai inventar. Não garante nada ele não inventar. Mas enquanto o Atlético está usando critérios para contratar, não tem que correr. Gente, quando não tem que correr, não é que é para deixar para o mês que vem, não, tá? Não. Mas não tem que correr para acelerar, para trazer qualquer nome. Mas E de um dia para outro, irmão. peraí, irmão, que você vai falar. De um dia para outro pinta nome, né? Sabe por que eu tô te falando isso? Porque o Renato Gaúcho estava próximo de ser anunciado no Cruzeiro. E numa manhã, pintou o nome do Léo Jardim. E o que o Cruzeiro fez? Léo Jardim, deles. Então calma lá. Aqui, o Galante perguntou, você não respondeu qual era o tempo Eu ideal. não respondi, eu sei que não Não, entendeu. não. Assim, Ele respondeu que não muito tem tempo prolixo, ideal, é porque não você tem não tempo entendeu. ideal. Cara, não é assim. Tem que responder. Ué. Não, tem que Essa responder o que monetária- você quer que eu responda. Não, você tem que responder o tempo. É isso. Que ele quer que você responda. Não, mas eu não acho que tem Pra mim, enquanto tiver Campeonato Mineiro, tá suave. Se a preocupação do Breno é ganhar o 7º Mineiro, ninguém tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o brasileiro, que o Atlético tem passado vergonha em 2 anos seguidos. O Atlético E aí o joga na Atlético tem que próxima buscar quarta-feira, um bom dia técnico. 25, contra o Grêmio lá. E isso tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com o Campeonato Mineiro, não. A Tem que única se preocupar com o preocupação que eu brasileiro. tenho, HG, é o seguinte, com todo respeito que eu tenho a toda a diretoria do Atlético, mas o mesmo que está sendo dito agora foi dito na época que foram buscar o Sampaoli. Ah, muito critério, tá devagar, porque tá critério. Não. Aí surgiu... Foi sim que falaram que, O olha... Atlético nós foi na estamos- pressão da torcida. Não, calma. Não, mas só que antes de buscar o antes de Sampaoli, buscar o falaram Sampaoli, isso de fato. quem Discussão que é é? essa. Não teve 2 reuniões com Caixinha, né? Aí depois Caixinha. teve... Como é que chama o outro que desistiu? Martim Anselmo. Martim Anselmi, aí estava praticamente definido, e de repente ele desistiu, aí de repente, por comoção geral, foi em cima do São Paulo. Mas também teve o mesmo papo. Estamos com cautela porque estamos sendo criteriosos. Ok, sejam criteriosos, mas depois não pode ter o mesmo final, né? Qual que é o final? Não, o final de você rodar e de repente chegar Brasileiro. num cara que não tem nada a ver com Nada a ver. com o que você está almejando. Eu acho que dessa né? vez não vai acontecer. Porque, gente. cara, aí eu volto a dizer, eu tenho minha dúvida ainda de qual é o perfil. Porque até agora o que eu entendo de perfil é que é estrangeiro. Só Cara, isso que eu entendi até agora. Não sei. Que não sei. é estrangeiro. Qual seria o perfil ideal para você? Cara, primeiro eu acho que tem Eu que ser tenho meu. primeiro eu acho que tem que ser um técnico que tem que ter uma boa relação com os jogadores. Ele tem que ser um bom gestor. Tá super Não pode chegar aqui e querer... Porque, cara, você tem aqui o Scarpa, você tem aqui um Hulk... Você tá falando que são difíceis? Claro que são jogadores, cada um... Por tudo que eles representam, você tem que saber lidar com esses jogadores. Você querer Jogadores bater de grandes, frente... né, você querer bater de frente com o Hulk... O São Paulo quis bater de frente com o Hulk. Você tá Meu amigo chamando trouxe ele, você tá informação. chamando a dupla de máquina de moer treinador? Eu acho que se o cara não Você tá souber... engasopando? Não, eu acho que se o treinador chegar aqui e ele quiser impor a maneira dele sem escutar o grupo, não dá certo.
O São Não Paulo dá certo. pediu pro Hulk ser negociado pelo menos Aí. 3 vezes nesse É período. isso. Aí. Pelo menos 3 vezes. Então pronto. Falou, pode negociar. Quando E o chegou a Scarpinha, proposta e o do Fluminense... O Scarpa não teve proposta, né? Pra... Não teve propósito, mas o São Paulo São não Paulo gostava não dele. curtia. não queria nem ficar com ele. Não curtia. Queria. E nem ele queria ficar com o São Paulo. ficar com o São Paulo. Mas Cara, quando ele imaginou aqui- que a vida poderia ser curta do São Paulo, no clube, ele HG, se mandou você bem. pega a bem. coletiva do Lucas Gonçalves depois do jogo contra o Itabirito. Aí chegam e questionam pra ele. E o Scarpa? O Scarpa é um grande jogador, tava treinando bem, entrando bem, fazendo tudo bem. Ué, então por que ele não era titular com o São Paulo? Não tem como. Já tem aí uma letra. Já tem uma letra aí. Brenão, A outra. Você tem o São Paulo, você tem o Scarpa no elenco e não Pois utilizá-lo é, como aqui, titular é a errado. outra letra. O Minda e o Cassierra, eles estão bem, tá tudo certo, podem jogar? Claro que estão. Mas eles não Tanto foram que eu pedidos coloquei do ele São hoje. Paulo. Tudo que ele respondeu ali Foi era contrário do que o São contrário do que o São Paulo Paulo defendia. fazia. Isso. Então, quer dizer, em cima de convicções que até iam contra o desejo do elenco. Aí o time vai falar que o time do Atlético não jogou com alegria, não? Não tô falando que era carnaval, era o eles entraram de folga Itabirito, depois. ok, mas contra o Betim não ganhou, contra o Atlético não ganhou. Jogou com alegria a ponto de você mostrar os Carnaval, caras no irmão. banco batendo papo, rindo. Cara, ambiente Carnaval. suave. Então eu acho que essa é a questão. O treinador tem que chegar aqui e saber ter gerência desse elenco. Se aí, o que o Lucas Gonçalves fez? Ele entrou e fez o que a torcida do Atlético queria. O básico. Tirou o Bernard com e colocou tirou, o Scarpa. colocou o Scarpa titular, tirou o Alonso, isso. fez o time jogar o feijão com arroz e o negócio isso. deu certo, cara. É isso. Insistir no erro, cara, não dá. É isso aí, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, pelo seu like. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é do Galão, entrar notícia todos os dias. Venha fazer parte, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, compartilha. Isso ajuda demais o canal. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo. Bem aí no espaço de comentários do canal, a gente está olhando todos os comentários. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente pega e bota aqui pra vocês, tá bom? Um forte abraço pra quem fica. Até a próxima. Valeu, massa!